eu sou o professor Brian e vou guiá-los em mais uma aula de Sociologia. Nós vimos nas últimas aulas, na introdução ao nosso curso, do que se tratava a Sociologia. Vimos que é uma ciência, uma área de ciência que vai estudar justamente o homem. Falta a gente entender agora justamente o que é o homem. Sabemos que o homem vive na natureza, estabelece uma cultura. Então, estamos num bloco que vai analisar a relação do homem com a natureza e a cultura. E vamos começar a entender justamente o que é o homem e vamos ver algumas concepções de homem. A gente está tomando de emprestado alguns pensadores da filosofia, grandes filósofos, que ajudaram muito nessa concepção para a gente entender o homem, ajudaram muito o pensamento sociológico a entender o que somos nós, seres humanos. Pegamos um dos maiores filósofos de todos os tempos, dos mais conhecidos, Platão. Platão tinha aquela famosa teoria da divisão de mundos, mundo inteligível e mundo sensível. Estão lembrados? O mundo sensível, que é este mundo terreno que a gente vive, que a gente capta pelos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. E o mundo inteligível, o mundo que é regido pelas ideias, pela razão, onde estão a essência e a verdade das coisas. É nesse mundo inteligível que o ser humano se destaca. Nós temos a razão, e nossa razão pode ascender ao plano das ideias. E essa razão não está no nosso corpo, está na nossa alma. É por isso que Platão vai entender que o ser humano é alma, é essencialmente a sua alma. Eu não sou este corpo para Platão. Este corpo aqui é apenas algo derivado do mundo das ideias, é algo mesquinho, sem grande valor. É a minha razão que me faz um ser humano. Já Aristóteles, um dos maiores discípulos do Platão, entendia algo um pouco diferente sobre o ser humano. Para Aristóteles, o ser humano é um animal racional político. O que quer dizer isso? Somos animais. Temos carne, ossos, instintos, sentimos fome, sede, sono, tudo que um animal sente. Mas não somos apenas animais. Somos animais dotados de razão. Conseguimos usar a nossa cabeça para pensar. E com a nossa razão, a gente consegue se relacionar com outros seres humanos, se relacionar racionalmente com outros seres humanos, de onde vem a política. Por isso ele vai dizer, o homem é um animal racional político, ou animal racional social, animal racional comunitário, é um animal que usa a razão para viver em comunidade, em sociedade, e acaba estabelecendo relações de política. É isso que caracterizaria o homem para o Aristóteles. Vamos dar um pulo para a modernidade. Na modernidade, as concepções mudam bastante. Mudam bastante em relação a esses filósofos gregos. Descartes, por exemplo. Descartes tem uma das mais célebres frases da filosofia, o penso, logo existo. Para o Descartes, o homem é uma junção de duas coisas, res cogitans, res extensa. Res cogitans é justamente o pensamento. Quando Descartes disse eu penso, logo existo, ele está se referindo ao res cogitans, uma coisa que pensa, em latim. Uma coisa que pensa. É a parte racional do ser humano. Porém, também o ser humano tem uma parte física, uma parte motora, que é o corpo, essa parte extensa e física e material do nosso corpo, a res extensa. Para o Descartes, a parte pensante do ser humano, cabe à filosofia entender. É aqui que a filosofia entra, entender os pensamentos do ser humano. Enquanto que as ciências, como por exemplo a física, a medicina, a biologia, química, vão estudar a parte física. Essa parte corporal nossa pode ser entendida a partir de leis universais e necessárias que a ciência vai descobrir, enquanto que a filosofia vai entender os pensamentos. Ambas formam o ser humano. Na mesma época do Descartes, existia um filósofo chamado Hobbes, Thomas Hobbes. Hobbes pensou o homem não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista mais político e social. Nessa época,
no início da modernidade, havia muitas guerras. Os seres humanos se degladiavam uns com os outros. E aí o Hobbes entendeu que o homem é o lobo do próprio homem. O que quer dizer isso? O homem é o lobo do próprio homem. Pense o lobo como um animal predador. É um animal que vai devorar outros animais, é um animal que vai destruir rebanhos. O ser humano vive, de certa forma, num rebanho. O rebanho dos homens, nossa comunidade. E quem é esse lobo que vem destruir o nosso rebanho? Ora, para o Hobbes, é o próprio homem. O homem destrói a si mesmo. É o homem que vai destruir a nossa própria civilização. É daí que vem a teoria dele, teoria política, dos seres humanos, das pessoas, de nós civis, darmos a nossa liberdade, o nosso poder a um soberano para acabar com esse estado de guerra constante que um ser humano faz contra o outro. Rousseau, no entanto, Rousseau tem uma ideia um pouco diferente do Hobbes. Os princípios são diferentes. Enquanto o Hobbes entendia que o homem tem uma natureza destrutiva, agressiva e má, que vai destruir uns aos outros, Rousseau entendia que o homem é naturalmente bom. O homem, no seu estado de natureza, o homem selvagem é bom. Por isso ele vai elaborar a teoria do bom selvagem. É aquele que na natureza não está corrompido, como está aqui em Hobbes. É a sociedade, segundo Rousseau, é a nossa sociedade que vai nos corromper. É a nossa sociedade, é a nossa vida em sociedade que vai transformar o ser humano em alguma coisa mais agressiva, mais destrutiva, não a natureza. As ideias modernas terão influências nos dias de hoje, na nossa idade contemporânea, século XIX e século XX. Peguemos um filósofo bem utilizado na sociologia, Karl Marx. O Marx entendia o homem como fruto das suas condições materiais de existência. O que quer dizer isso, condição material? É tudo aquilo que a nossa história produziu. Nossa história, a história de cada um de nós, de cada povo, cada civilização, constrói coisas que cada indivíduo, ao nascer, herda essas condições. A gente vive num mundo que é regido, por exemplo, por ideais capitalistas, ideais democráticos, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas existe um mundo no qual os homens são regidos por outros ideais. Cada época forma um tipo de ser humano. Nós nascemos, então, pré-moldados por alguma condição. Não apenas questões científicas vão determinar o que é o homem. Não apenas questões políticas vão determinar o que é o homem, mas também algumas condições históricas, condições materiais vão determinar o que nós somos. E por sua vez, como de certa forma herdeiro desse pensamento, Sartre. Ele vai concordar que o homem, nós seres humanos, somos frutos da nossa história. Porém, ainda assim, nós nascemos livres. Livres para escolher. E não pensem que isso é algo tão bacana assim, não. A liberdade é um problema. É um problema que cada um de nós, eu, você, cada um de nós teremos que resolver. Nós nascemos livres e temos que preencher essa liberdade. Tomamos o tempo todo, tomamos decisões, tomamos escolhas e nós nos responsabilizamos por essas escolhas. Somos responsáveis por elas e temos que arcar consequências de cada uma de nossas escolhas. O homem, então, para o Sartre, é alguém livre e que exerce constantemente sua liberdade e arca constantemente com esse peso que a liberdade tem nas nossas costas. Bom, essas são apenas algumas concepções do que seria o ser humano, para a gente começar a trabalhar um pouco melhor a própria ideia de homem em sociedade. Como vocês podem ver, não há uma resposta do que é o homem, tem 1000 pontos de vista. Esses são apenas alguns, e nós vamos dar continuidade a essas concepções do que é o homem, o que o homem faz, o que o homem produz, como o homem se relaciona, nas próximas aulas. Aguardo vocês lá. Até mais.